Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos numa live, onde nós vamos falar uma palavra rápida, mas contundente para o teu coração. Se prepare. Deus está no controle de tudo, lembre-se. Não adianta você fazer planos, porque se você é servo de Deus, quem comanda é Ele. E hoje nós vamos ler Mateus 24, vamos começar no versículo 9, que diz assim: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vós sereis odiados por todas as nações, por minha causa, a do Senhor. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu te pergunto nessa tarde, como você está preparando para o encontro do Criador? Como você está se preparando? Porque a palavra de Deus ela é bem clara e parece que nós estamos lendo o jornal quando nós lemos Mateus 24. E foi escrito há muitos e muitos anos atrás, aonde nem se conhecia mídia, aonde nem se conhecia carta, nem WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram, nem Telegram, né? Aonde não tinha relógio inteligente que você pode ligar e conversar como se fosse um telefone, né? Quando não tinha nem chip. Foi escrito pela inspiração divina, em que o nosso grande irmão, apóstolo Mateus, escreveu. Mateus, aquele homem que era odiado pelas pessoas, pelos judeus principalmente, porque ele era cobrador de impostos. E os seus irmãos chamavam ele de ladrão. Por quê? Porque ele roubava, né? Ele cobrava a mais. Todos os coletores de impostos antigamente faziam isso, porque para se enricar. O pobre ficava mais pobre, miserável, o rico ficava mais rico. Tem alguma semelhança com isso hoje? Né? Tem alguma semelhança com isso hoje? O Senhor fala claramente, então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e serão odiados por todas as nações por minha causa, pela causa do Senhor. Às vezes, irmãos, você coloca numa situação, você dá a sua opinião, as pessoas vêm para cima. Às vezes, a pessoa está lá reclamando, falando mal, xingando a pessoa, e você fala assim, ora por ela, abençoa ela, a pessoa quase te bate. Por quê? Porque ela quer odiar, porque ela quer falar mal, porque ela quer derrubar, e se ela puder, se ela estiver na frente da pessoa, ela quer matar. E nós, quando nós falamos do perdão, quando nós falamos do amor, quando nós falamos que nós temos que orar
e perdoar os nossos inimigos, nós somos taxados como bobo, como banana. Mas o Senhor fala que Ele chama as coisas loucas para confundir os sábios. Imagine a pessoa falando mal de uma pessoa, esbravejando porque ele falou isso, porque ele fez isso, porque ele roubou isso, ok? Você chega, ele está totalmente inflamado e você chega e fala assim, perdoa ele, ora. Você quase apanha, meu irmão, minha irmã. Você quase apanha. Por quê? Porque você tem que fazer a diferença. Servo de Deus, você tem que fazer a diferença. Você tem feito a diferença? Você tem servido a Deus? Você tem mostrado a quem você serve? Porque aqui ele está dizendo para mim e para você, vocês serão odiados. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Eu vi uma reportagem que uma criança de 11 anos foi perseguida na escola, foi feito bullying com ela, foi humilhada, ela e a família dela, simplesmente porque ela não quis, não aceitou de bom grado ler para os amigos, né, os companheiros, os alunos daquela escola, uma história homossexual. A Sua Sombra é Rosa é o nome do livro. E a família dela foi humilhada pelos diretores, pelos coordenadores, pelos professores, e a criança foi também humilhada por causa que ela era cristã. E ela disse, eu não vou abrir mão de Jesus. Nem eu, nem o meu irmão, e nem a minha família. Essa criança mora nos Estados Unidos, tá? Ela não mora no Brasil. Mas ela se tornou um exemplo de fé, de santidade, de ousadia, de coragem, de intrepidez. Uma criança de 11 anos se levantou contra uma nação homossexual, contra um decreto, né? Contra um regime, contra uma instituição escolar. Essa criança se levantou e não aceitou ser humilhada, não aceitou, a família dela foi humilhada simplesmente porque ela era cristã. E agora eu te pergunto, aonde foi que fugiu a regra? A palavra do Senhor diz em Mateus 24, 9. Parte C, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Por quê? Por causa de mim. Você está disposto a ser perseguido? A paz do Senhor, pastora. Você está disposta a ser perseguida? Você está disposta a ser odiada? Paz do Senhor, Daniel. Você está disposta a ser odiada? Odiado? Por se levantar com uma instituição escolar, simplesmente porque você não aceitou ler a história? Ler a história da sombra rosa nos Estados Unidos, essa criança não aceitou. Ler para os amiguinhos, ensinar para os amiguinhos que a sombra é rosa. Simplesmente porque ele era cristão e ele disse, eu não me importo de ser humilhado. Da minha família ser humilhada. Por amor a Cristo. Criança de 11 anos. E hoje nós vemos pastores, bispos,
Aí fala assim, ah, pastora, mas você fala muito mal do cargo das igrejas. Mas é verdade. Nós vemos pastores, bispos, missionários, envergonhando o nome de Jesus. Envergonhando o nome de Jesus. Simplesmente porque não querem ser odiados, querem ser paparicados, querem ser famosos, querem levar tapinhas nas costas, mas por trás estão fazendo pacto com o diabo para encher a igreja. Estão fazendo pacto para o diabo incorporar na pessoa, que é para fazer sensacionalismo, para dizer, ó, ele é o cara. Continuando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Muitos estão escandalizados. Por quê? Porque a iniquidade, ela se multiplica a cada dia. A impunidade, ela se multiplica a cada dia. É o ímpio espremendo o pequenininho. É o ímpio querendo mais poder, mais dinheiro, mais fama, mais likes. E aonde é que está a misericórdia, o amor de Deus? Não está. Simplesmente não está. Não está. Não está em lugar nenhum. Por quê? Porque não há misericórdia. Os próprios servos de Deus não têm misericórdia. Os que conhecem a palavra estão espremendo os pequenininhos para ter mais dinheiro, mais fama, mais like. E tudo isso para quê? Para ser famoso. E muitas pessoas estão escandalizadas. As pessoas chegam e falam, pastora, mas fulano tá fazendo, filha, tá na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Pastor, vai se converter primeiro. Lê mais a Bíblia, estuda mais a Bíblia. Tenha mais comunhão com Deus. Levanta de madrugada, vai. Ter comunhão com Deus. Vai buscar inspiração em Cristo, não na internet. Vai buscar a palavra em Cristo, não na internet. Eu já disse que eu não tenho nada contra a internet. Já falaram para mim, pastor, você não gosta. Não, eu não tenho nada a ver com a internet. O que eu estou falando é que tem pastores que não se consagram. Enche do mundo o tempo inteiro. Aí quando tá faltando 20 minutos, 10 minutos para ir para a igreja, ou tá mesmo lá na igreja, no gabinete, entra lá, pega um sermão lá e... todo mundo. Mas não teve inspiração do Senhor. Nossa, mas aquele pastor prega bem, mas quem tinha que pregar bem era o Espírito Santo. Através do pastor, não era do pastor. E quem brilha é o Espírito Santo. Não é eu, não é você. Quem tem querer é o Espírito Santo. E o Senhor fala aqui, ó. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Já acontece isso. Já acontece isso. Os pastores, os servos de Deus, entre aspas, estão traindo a Jesus. Estão traindo a Jesus. Porque não querem mais perder tempo. Não querem mais jejuar, não querem mais se consagrar. Ah, mas lá a gente vai na internet, a gente vai no YouTube, lá tem oração forte, lá tem pregação forte, lá tem tudo. Só não tem o Espírito Santo.
Porque como que você vai pregar a palavra de Deus sendo que ele não está no centro? Como você espera entrar na presença de Deus se ele não é o centro disso? Como que você quer falar do que você não conhece? Eu tinha um professor de teologia que ele dizia assim, como que você vai falar das ruas da França se você nunca foi na França? E é verdade. Como você vai falar de uma comida se você nunca comeu? Então, como que as pessoas vão falar de Jesus se ela não vivenciou, se Deus não deu a palavra para ela, se ela não se dispôs a se consagrar para Deus? Porque Deus não entra no chiqueiro. O coração tem que estar limpo e no altar. Tem que se consagrar a Deus, sim. Tem que se consagrar a Deus, sim. Tem que se consagrar, sim. Por quê? Porque Ele é o Senhor de tudo. E as pessoas estão traindo a Jesus, estão largando da mão de Jesus, estão colocando outras coisas na frente de Jesus. Mas quando estão em tropeço, aí acha Jesus. Aí pastora ora, pastora faz campanha, pastora faz isso, faz aquilo. Não, filha, põe o joelho no chão. Põe o joelho no chão e ora. Põe o joelho no chão e fala com o teu Deus. Em Jeremias fala assim, Israel, se apronte para encontrar com o teu Criador. Você já se consertou? Você já se preparou para conhecer o Criador ou para se encontrar com o Criador? Conhecer o Criador não, porque você já tem que conhecer Ele. Primeiro, começa por aí, né? Você tem que conhecer Ele primeiro. Porque conhecer Jesus é tudo. Eu tinha um livro assim. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é a base de tudo. Se você não conhece Ele, como é que você quer desfrutar dele? Como é que você quer desfrutar da palavra dele? Como é que você quer morar com ele? Eu fico pensando nessas pessoas que traem a Deus, que não querem saber de Jesus, que vivem de qualquer jeito, quer a igreja cheia, liga para as pessoas e fala, não, a gente quer encher a igreja. Tem que se encher do Espírito Santo, não era encher a igreja. Deus não quer um monte de robô lá artificial, não. Deus quer adoração. Deus quer adoração, quer dedicação. E as pessoas falam assim, mas como? Filha, vai se consagrar dessas madrugadas. Madrugada é o sono gostoso, né? Desce depois da meia-noite pra você ver. Desce na olaria à meia-noite. Vai falar com Deus. Desce às 3 horas da manhã. Fala com Deus. Hoje o Brasil festeja o demônio chamado Damião. Quantas crianças estão contaminadas com essa maldição? E eu vejo cristãos falando assim, não, eu pego, oro e consagro. Como que Deus vai consagrar a rebeldia? Mas Jesus quebra tudo, quebra, menos a sua rebeldia, porque você conhece a palavra. Porque você está adorando falsos deuses. Porque você está se dobrando, o que é pior, você está contaminando a tua família e você acha que Deus vai quebrar a maldição, sendo que você está levando pelas tuas mãos? Hoje, desde cedo, tem uns lugares aqui, no José Tavares, que está batendo desde cedo, desde madrugada.
Estão adorando o demônio. Aí fala pro cristão fazer 2 horas de jejum para ver se ele faz. Fala pro cristão descer 2 horas de oração para ver se ele vai. Não vai. Fala pro cristão largar tudo, ir para a igreja, orar, jejuar, se consagrar para servir a Deus. Ele não vai. Mas o filho do diabo está desde a madrugada batendo tambor hoje. Entregando docinhos contaminados, consagrados meses atrás para o diabo, para a sua família comer, para os seus filhos comer e ficar doente. A paz do Senhor, obreiro Antônio. E aí, as pessoas não fazem. Não tem a dedicação e o cuidado que os filhos das trevas têm. E hoje eu te garanto que desde a madrugada eles estão batendo tambor. Eles vão até altas horas da madrugada batendo tambor. Sem comer, sem beber, só festejando, só invocando. E o cristão, você chama para uma vigília, não vai. Você chama para domingo de manhã, não vai. Porque tem que dormir. Sabe o que é? Eu trabalho a semana inteira. Irmãos, vou dizer para vocês, os filhos das trevas ficam 3, 4 dias dentro do terreiro, invocando demônios sem comer, jejuando. Mas os servos do Deus Altíssimo não pode perder 2 horinhas. Os servos do Deus Altíssimo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não pode ir para a presença de Deus, não pode ir para a igreja. Os servos do Deus Altíssimo vai para o gabinete da igreja e tira lá na internet o sermão. Porque, afinal de contas, ele tem que pregar impacto. Mas o Senhor fala claramente aqui, muitos trairão o Senhor. Muitos trairão uns aos outros também. E aí? E agora vem a realidade máxima. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tem muitas pessoas dizendo que Deus falou e Deus não falou. Tem muitas pessoas manipulando as outras com a palavra de Deus. Que são feiticeiros e não servos do Deus Altíssimo. São feiticeiros, o Senhor trata como feiticeiros, não servos do Deus Altíssimo. A pessoa que manipula a outra. A pessoa que usa do cargo para manipular, para oprimir, para roubar. São mais feiticeiros do que os feiticeiros que estão lá no terreiro. Hoje de manhã eu estava lendo Malaquias, estava fazendo uma reflexão. E o que me chocou muito foi o que o Senhor disse assim: eu rejeito vocês e vou esfregar excrementos no rosto dos seus filhos. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. O Senhor está dizendo que, pela sua rebeldia, eu estou amaldiçoando seus filhos. Pastora, mas o que é isso? É a pura verdade. Está na palavra, não sou eu que falei. Procura lá em Malaquias, eu nem vou falar o capítulo, que é para você olhar mesmo, para você ler mesmo. Mas o Senhor está falando o quê? Seus filhos estão sendo amaldiçoados
porque você é rebelde comigo. Mas os filhos das trevas estão lá, desde madrugada, consagrando o docinho que você vai entregar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho, que afinal de contas é só orar. É só orar, quebrar a maldição e entregar. Não é bem assim, não. O Senhor está dizendo, você é rebelde. E os seus filhos estão sendo amaldiçoados por causa disso. E vocês podem contar. Passa no hospital. Pode contar. Pode ver. Por quê? Porque comeram coisas... Então, irmãos, e o Senhor diz aqui, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Congelou. Congelou. A live caiu? É porque nós estamos incomodando o inferno. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Congelou. Ninguém ama mais ninguém. Os filhos não amam os pais não amam os filhos. Os maridos não amam as suas esposas. Os amigos não têm mais compaixão dos amigos. Não existe mais uma união. Não existe mais a amizade. Não existe a mais amizade sincera. Não existe mais união. Infelizmente. São poucos que oram um pelos outros na união, na unidade do Espírito Santo. Mas você pode romper hoje, dizer, Senhor, na minha casa não. Está quebrada essa maldição. Porque no Salmo 91 diz, nenhuma praga chegará à minha tenda. Se levante hoje. E não permita que essa maldição passe. Se levante em fé. Sirva a Deus de verdade, para de flertar com Ele, para de brincar com Ele. Ele é seu Pai. Ele está entrando com providência na sua vida, na minha vida. As vitórias virão, mas tem que passar. Por quê? Pelas suas rebeldias. Há processo. Há processo. Pela minha rebeldia, há processo. Porque a rebeldia foi substituída pelo processo. Rebeldia agora chama processo. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. O Senhor fala em Gênesis, fala em Êxodo, fala em Levítico, fala em Números. Quando nós estamos em pecado, não conseguimos ficar em pé diante do inimigo. Não conseguimos. Responda aí. Como você está se preparando para o encontro do Criador? Né? Como você está se preparando? Porque tem igrejas que estão fechando. Tem igrejas que já são mornas. E o Senhor diz em Apocalipse 15, eu estou prestes a vomitar da minha boca. Eu estou prestes a vomitar da minha boca. Por quê? Por rebeldia, por mornidão. Os filhos do Senhor são intrépidos e valentes, como eu disse daquele menino Jean, dos Estados Unidos, que se levantou contra uma instituição escolar.
Teve bullying de tudo quanto é jeito. A família reclamou na escola, foi humilhada por ser cristão. Mas ele não abaixou a cabeça. Que exemplo que esse menino deu para nós. Que somos servos de Deus, verdadeiramente, genuíno, raiz, não Nutella. Porque existe umas Nutella que qualquer coisinha dói, qualquer coisinha magoa, sabe? Ai, se falar uma palavra mais pesada, ai, eu tô... Não pode falar assim. Claro que pode. O Senhor chamava nós de raça de víboras, de hipócritas. E nós estamos tudo aqui, servo dele, e não largo da mão dele. Em nome de Jesus. Porque o Senhor fala, aquele que está na minha mão, de maneira alguma lançarei fora. Só sai fora aquele que não está na mão do Senhor. Só desvia aquele que não está na mão do Senhor. Aquele que é rebelde, aquele que é volúvel, aquele que é dobro de coração. O que é dobro de coração? Quer servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então, tem dois caminhos, né? O Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque um deles vai ficar magoado. Temos que ter unidade. Temos que ser voluntários na obra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que chorar com os que choram e temos que rir com os que riem. Temos que ter unidade. Orar um pelos outros. Na unidade do Espírito Santo. Nós temos que ser servos de Deus de verdade, irmãos. Não Nutella. Na raiz. Você tem que levantar e ter autoridade para dizer pro mal, você está amarrado, você está destruído, você está cancelado no mundo espiritual, isso não vai acontecer na minha vida. Essa tempestade, ela acabou. Temos que fazer como Jesus falou para a tempestade. Cala-te, emudece e sai. Ele não falou assim, vento, para de ventar, chuva, tá muito gelada, não. O Senhor repreendeu a potestade do ar. Porque existe demônios no ar. Você sabia que existe demônios que faz chover naquele local quando vai ter algum evento? Que é para as pessoas não irem? E os crentes Nutella ficam em casa? Você sabia disso? Ele manda frio, ele manda vento, ele manda sol quente, ele manda calor. Porque o principado, as potestades estão no ar. E foi lá que o Senhor falou, cala-te, emudece, sai. Só isso que ele falou. E a tempestade, na hora. É assim que nós temos que ser. Exatamente, desvia aquele que não teve encontro com Deus. Aquele que não é Nutella, aquele que é raiz mesmo, aquele que desce às madrugadas, aqueles que jejua, aqueles que busca a alma, aquele que busca a palavra. Senhor, me dá uma palavra que eu tenho que dar para aquele povo. Pastora, mas só tem uma pessoa na minha igreja, não tem problema. Senhor, tem só 3, tem só 2, tem só uma, tem só eu, não tem problema. Senhor, me dá essa palavra de discernimento. Não importa para quantas pessoas vai para a internet. Se só tem uma pessoa na sua igreja, glória a Deus, prega para ela. Só tem você na igreja, glória a Deus, vai para a internet. Mas pregue a palavra de Deus. Não deixe, não jogue pérolas aos porcos. Não entre em consagração, jejum, oração, para Deus te dar uma palavra, um ensinamento, um entendimento. E você ficar para você mesmo. Não é para você engolir. É para você repartir as bênçãos, repartir as palavras, ensinar o povo. Pastora, mas eu já conheço Mateus 24, de trás para frente, de frente para trás, mas eu acredito que você, a paz do Senhor, missionária Dorandina, eu acredito que você hoje, nessa tarde,
aprendeu mais um pouquinho e foi bem diferente do que você já aprendeu no 24. Porque essa inspiração não vem de mim. Essa inspiração não vem de mim. Ela vem do Senhor. Porque nós temos que ser crentes raiz, não Nutella. Como eu disse, os ímpios estão desde madrugada batendo tambor. E na madrugada o cristão está fazendo o quê? Nos braços de Morfeu, né? Dormindo. Mas os crentes raiz estão orando. Estão se consagrando. Estão jejuando pelo menos 2 vezes por semana. E é isso que nós temos que fazer. Porque senão nós vamos ficar como as viúvas nécias, as virgens nécias. Aquelas que foram lá e não levaram azeite suficiente. O azeite tem que brilhar em você. O azeite tem que derramar em você primeiro para brilhar. O azeite é o Espírito Santo de Deus e você tem que buscar. E você tem que buscar porque o noivo só vai buscar quem tem azeite. Quem não tem azeite, o Senhor não vai buscar. Entenda isso. Então ele diz, o amor de muitos esfriarão. Por quê? Porque vai acrescentar a iniquidade a cada dia mais. Cada dia mais as pessoas estão frias, pastor, é verdade. Cada dia mais. A iniquidade cresce. Cada dia mais os ímpios estão prevalecendo. A nação tá dura, tá difícil, mas vai piorar, irmãos. Porque a iniquidade está se multiplicando a cada dia. A cada dia que passa. Não tem volta. As pessoas falam assim, o mundo está voltando ao normal depois da Covid. Nunca mais o mundo será igual depois da Covid. Porque foi a misericórdia de Deus, mas o juízo vem vindo aí. O juízo vem vindo aí, então vai armazenando comida espiritual, porque o Espírito Santo vai embora. Vai armazenando comida física também, porque também vai faltar. Não pense não que vai continuar assim, não vai. O Senhor vai entrar com um propósito grandioso nessa nação. E para isso vai ter gemido, vai ter choro. Por isso que nós, servos de Deus, raiz, temos que estar orando, temos que estar jejuando, temos que estar buscando a Deus para sermos poupados. Porque o Senhor só vai dar livramento, o Senhor só vai proteger aqueles que são seus. Porque Deus, irmãos, só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Ele, Ele não tem compromisso com você. Entenda isso. Mas Deus é maravilhoso, Ele abençoa. Sim, Ele abençoa. Mas Ele também amaldiçoa. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, irmãos. Hoje eu dizia no projeto, quando Deus te dá uma responsabilidade, você não está aliançando com a pastora, você está se aliançando com o Espírito Santo que te chamou para aquela responsabilidade. E se Ele te chamou, Ele sabe o seu potencial. Mas aí você não vai, faz corpo mole, deixa o diabo entrar na sua vida e encher de desculpa. Como eu disse de manhã, você pode falar o que você quiser. A pastora, o pastor vai entender. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Ele sabe aonde você abriu a brecha para que o diabo venha inventar desculpas na sua vida. Desculpas que eu falo é que vai pessoa para jantar na sua casa. Vai pessoas para visitar a sua casa.
o fulano fica doente, o filho fica doente, você fica doente. Por quê? Porque lá atrás, quando você desobedeceu a Deus a primeira vez, o diabo te estudou. Ele teve acesso a você. Então, escreva aí, você está preparado? Como está o preparo para você se encontrar com o teu Criador? Né? Nós temos que nos preparar, porque Jesus está voltando. Eu ouvi de um pastor que tem pastores que não acreditam na tribulação, não acreditam no arrebatamento. Gente, é só ler Apocalipse. É só ler Apocalipse. É só ler Malaquias. O Senhor fala no capítulo 4, o Senhor fala da vinda dele. Que vai ser terrível. Que ele vai purificar os justos. A pessoa que não acredita no arrebatamento é porque ela não lê a Bíblia. A pessoa que não acredita que Jesus vai voltar é porque ela não lê a Bíblia. A pessoa que não acredita que o diabo vai vir destruir a vida dela é porque ela não acredita na palavra, ela não lê. E se você não lê, não tem como. Por isso o Senhor deixou esse manual para nós. A Bíblia. Não é livro de autoajuda, não é palestra de autoajuda, não é som lá para viciar o teu cérebro, não é luz para viciar o seu cérebro, para liberar dopamina. Mas é a luz da palavra, é nas entrelinhas que o Espírito Santo fala conosco, amém? Então vamos orar. Que o Senhor Jesus possa te abençoar esse final de semana. Que Deus venha derramar graças e bênçãos sobre a tua vida. Que Deus venha manifestar a presença dele verdadeiramente na tua casa, na tua família e fazer um rebuliço para que ele possa manifestar a glória dele, a misericórdia dele, porque nós somos dependentes, carentes da misericórdia do Senhor. As pessoas podem dizer assim, mas tanta misericórdia, tem que pedir, mas o meu lar, tem que pedir misericórdia, por quê? Porque em Lamentações o Senhor diz que a causa de nós não sermos destruídos é a misericórdia dele. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença, levando cada pessoa que está na live, Senhor, as que entraram, as que saíram, as que vão entrar ainda, Pai. Que o Senhor venha abençoar, venha manifestar a tua presença sobre cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a família, abençoa a saúde, Senhor. Visita os enfermos, papai querido. Vai repreendendo toda enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. Vai repreendendo toda enfermidade física ou espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem ao inferno. Eu falo, diabo, seja repreendido, destruído todo o mal sobre essas vidas, sobre essa enfermidade, que seja repreendida agora, seja destruída essa enfermidade na raiz, em nome de Jesus. Pai, trabalha nas emoções dessa mulher. Pai, em nome de Jesus, gerencia essas emoções dessa mulher, Pai. Em nome de Jesus, fortalece as que estão fracas. Pai, em nome de Jesus, levanta os que estão caídos, Pai. Porque o Senhor é a esperança de tudo, Pai. Que o Espírito Santo possa brilhar na vida dessas pessoas e da sua família, Pai, na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. E aonde tiver trevas, Pai, que o teu brilho, Senhor, dissipe todas elas em nome de Jesus. Amém, amadas? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Querendo Deus, eu virei fazer outra live, porque Deus é o Senhor de tudo, está no controle de tudo. Nós não sabemos nada, não podemos nada e não fazemos nada sem Ele. Tudo aqui, irmãos, é passageiro. O nosso objetivo é morar em Jerusalém, é estar na bodas do Cordeiro. E é para isso que nós temos que trabalhar. Para quando o nosso Senhor chegar, nós estarmos entre as nuvens com Ele. E a nossa família também. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe vocês. E que o que a minha pequenez não completou no seu coração, o Espírito Santo de Deus possa completar. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.